E aí, turma linda? A responsabilidade de contar a história do maior astro pop de todos os tempos foi um grande desafio para a produção do filme Michael. Mas trazer aos cinemas a biografia de Michael Jackson acabou se tornando um dos projetos biográficos mais cabulosos já feitos. E no vídeo de hoje vamos embarcar com tudo nesse filme e analisar a trilha sonora completa. Bora? Poucos filmes chegaram nos cinemas cheios de tanta expectativa quanto Michael, porque a gente não está falando apenas de mais uma cinebiografia musical comum, mas de uma tentativa de retratar uma das figuras mais influentes, admiradas, controversas e debatidas da cultura popular. Michael Jackson foi um artista que foi além dos limites da música para se tornar um fenômeno global. Alguém que tem uma imagem que continua chamando demais atenção décadas depois de seu auge. Como sua trajetória é grandiosa e ao mesmo tempo complexa, a grande dúvida sempre foi se um único filme iria conseguir fazer justiça a essa história. Dirigido por Antoine Fuqua e estrelado por Jafar Jackson, que é sobrinho de Michael Jackson, o filme escolhe trazer um recorte bem específico da vida do cantor. Então, em vez de tentar trazer todos os episódios de sua trajetória em uma única narrativa, o longa concentra sua atenção na infância e também na formação dos Jackson 5 e na ascensão que transformou Michael em uma das maiores estrelas do planeta. Essa escolha dá mais foco à narrativa, mas também mostra quais partes da história receberam mais destaque e quais ficaram de fora. Mas como o filme foi dividido em mais partes, provavelmente na segunda parte teremos mais foco em outras questões que ficaram marcadas na vida do artista, como a criação do Rancho Neverland e as controvérsias sinistras que marcaram sua carreira, além de seus últimos anos. Nessa primeira parte, já dá para ver que a produção quis trazer um realismo para sua história. A reconstrução de épocas, figurinos, apresentações e bastidores foi feita com muito cuidado, recriando momentos importantes da vida de Michael com o máximo de fidelidade visual. Tanto é que a sensação é menos a de assistir a uma história de drama comum e mais a de acompanhar uma reconstituição bem feita de eventos conhecidos do público. E grande parte desse impacto vem da atuação de Jafar Jackson. Mas quando sua escalação foi anunciada, muita gente achou a escolha apenas como uma consequência de seu parentesco com Michael. Mas o filme mostra que tinha motivos para sua escolha além da ligação familiar, porque ele reproduz movimentos, gestos, postura corporal e expressões de um jeito que impressiona demais. A semelhança é tão forte que o espectador entende fácil porque a produção apostou nele para assumir esse papel tão desafiador. Sua atuação ganha ainda mais importância porque o filme acompanha mais a trajetória de Michael do que em fazer um estudo psicológico sobre sua personalidade. A narrativa funciona como uma viagem pelos momentos decisivos de sua ascensão, e boa parte de sua força depende da capacidade do protagonista de convencer o público de que está diante de Michael Jackson, e isso felizmente acontece a maior parte do tempo. Uma das coisas que mais chama atenção no filme é como ele retrata a infância do artista. A relação com seu pai, Joe Jackson, ocupa um espaço importante na narrativa e aparece marcada por disciplina extrema, pressão direta e reta e exigências que vão além daquilo que normalmente se espera de uma criança. Essa abordagem também mostra relatos conhecidos da própria família e ajuda a explicar como o sucesso cabuloso de Michael foi construído dentro de um ambiente familiar frequentemente retratado como rígido e controlador. O filme também mostra o custo emocional da fama, porque existe uma tentativa de mostrar como o talento que levou o Michael ao estrelato veio acompanhado de grandes sacrifícios pessoais. A ideia de que um garoto admirado pelo mundo inteiro também carregava pressões difíceis de suportar aparece ao longo da narrativa e ajuda a evitar que o filme se torne apenas uma celebração de conquistas. Isso mostra como o filme não transforma Michael numa figura perfeita. Temos momentos de fragilidade, insegurança e sofrimento ao longo da história, mas esses conflitos estão mais ligados à fama, à pressão familiar e ao isolamento.
Mas nem tudo são flores, porque o filme dividiu opiniões entre fãs e críticos. Na parte musical, ele oferece exatamente aquilo que os fãs esperavam por trazer uma homenagem cabulosa ao legado artístico de Michael Jackson. Já na opinião dos críticos, o filme deixou de trazer um retrato mais profundo de toda a sua trajetória, fazendo com que partes importantes de sua história ficassem ausentes. Outra coisa que ficou problemática foi as falhas na montagem do filme, com cortes secos demais e transições falhas, como uma sequência de homenagens ou uma coletânea de cenas do que uma narrativa biográfica mais consistente. Mesmo assim, o filme consegue chamar atenção. As sequências musicais, por exemplo, estão entre os pontos fortes e lembram demais ao espectador porque Michael Jackson se tornou uma figura tão importante para a história da música popular. É um longa que traz uma sensação contraditória, mas apesar disso, é uma adaptação que começou a mostrar como o garotinho de Gary em Indiana se tornou uma das maiores estrelas da música. Agora resta saber como será contado o restante dessa história na sequência. Eu desconfio. Antes de continuar, deixa eu pedir uma ajudinha. Deixem um like no vídeo e se inscrevam no canal ativando o sininho. Assim vocês ajudam a fortalecer o conteúdo e ainda não perdem nenhum vídeo novo. A trilha sonora de Michael funciona de um jeito bem mais direto do que se podia imaginar à primeira vista. Que apesar do filme contar com uma trilha original que foi composta por Leo Rossner, o elemento que realmente domina a experiência musical são as próprias canções de Michael Jackson. Músicas como Billie Jean, Beat It, Thriller, Human Nature e muitas outras ocupam a maior parte do espaço sonoro do filme e acabam definindo sua identidade musical de um jeito que chama muito mais atenção do que a trilha instrumental original. Isso é um ponto importante porque temos uma diferença entre as músicas presentes na obra e na música instrumental que foi criada exclusivamente para ela. Rossner não é responsável pelas canções de Michael Jackson utilizadas no filme, mas seu trabalho aparece em determinados momentos da narrativa. Mas diferente do que acontece em outras produções biográficas e dramáticas, a trilha instrumental aparece bem pouco e de uma forma mais discreta e pontual. Tipo, a sua presença existe, mas não chega a dividir o protagonismo com o catálogo musical de Michael. Quando o filme é construído em torno de um artista que possui um dos repertórios mais conhecidos da história da música popular, as próprias canções já carregam uma grande carga emocional e cultural. Muitas delas, inclusive, fazem parte da memória coletiva de diferentes gerações e trazem um efeito imediato em quem está assistindo. Quando Beat It ou Thriller entram em cena, elas não funcionam apenas como trilha sonora, mas sim como décadas de significado na indústria e no coração dos fãs. Nesse contexto, a música original assume um papel bem pequeno. Ela não conduz a experiência emocional do espectador o tempo inteiro. Ela aparece em momentos que exigem uma abordagem musical diferente da que as canções oferecem. Ela está mais ligada ao apoio narrativo do que na construção da identidade sonora principal do filme. Confesso que eu senti falta de uma maior condução dessa trilha instrumental na história. Tudo bem que o foco são as músicas do Michael, mas a trilha original podia sim aparecer um pouco mais, sem prejudicar a essência da obra dele. A seleção de canções gira em torno dos maiores clássicos da carreira de Michael Jackson lançados até o álbum Bad. Mesmo assim, a sensação geral é dividida. Teve aqueles que consideram isso como o ponto mais forte do filme, principalmente pelo lado emocional, já que as músicas dele têm uma baita força própria. Mas outros acharam que o filme se apoia demais nas músicas, como se funcionasse apenas como um grande tributo musical do que uma biografia pensada para a narrativa. Algo seguro demais, preso aos hits mais famosos e sem arriscar em lados menos explorados da discografia. Apesar dessa divisão de opiniões, o impacto sonoro foi bem grande, porque a mixagem e a forma como as músicas são colocadas no filme ficaram bem feitas, principalmente para salas com qualidade de som superior, onde o som ganha quase uma sensação de show ao vivo, mostrando como o trabalho de áudio foi muito forte. A trilha sonora de Michael não tenta reinventar nada. Ela pega o catálogo de Michael Jackson e transforma isso numa experiência cinematográfica contínua, funcionando muito bem no impacto emocional, mas também dependendo demais das músicas em vez de construir algo novo em cima delas.
No mais, o filme é sim uma boa experiência, principalmente para quem é fã, mas poderia ter sido melhor tanto no aspecto da condução da história quanto na trilha sonora. Tanto é que, infelizmente, eu não achei uma playlist da trilha sonora original, mas achei uma playlist com as músicas do Michael Jackson que foram tocadas no filme e deixei o link aqui embaixo para vocês darem uma conferida. E aí, já assistiram o filme? O que acharam da atuação de Jafar Jackson? Me contem tudo aqui nos comentários. Vamos conhecer também meu trabalho autoral e meu livro O Fabricante de Bonecas nos links aqui embaixo. E vamos ajudar esse canal a alcançar mais pessoas nesse mundão digital do YouTube clicando no botão do like. Excelente semana para vocês, um excelente final de semana. Se cuidem, cuidem dos seus. Fiquem todos com Deus, um beijo e até o próximo vídeo.